Antes do episódio começar, eu quero alertar que esse episódio tem duas partes, cada uma focando no seguinte assunto. E caso você queira pular para a segunda parte ou primeira parte, eu vou botar um marcador para você saber qual a minutagem de qual parte. Mas eu, de preferência, por favor, assiste o vídeo inteiro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o 7º episódio do podcast Cagados Aleatórios. Hoje não temos nenhum convidado, só eu mesmo falando. E hoje o tema pode parecer repetido, mas eu vou focar em uma parte que não foi muito explorada na última vez que esse tema foi tratado, que é injustiça dos games. Se você não se lembra, em um dos nossos episódios a gente já falou sobre isso. Eu queria primeiramente introduzir uma coisa chamada Pay to Win e microtransações. Pay to Win, na tradução seria pague para vencer. O próprio nome já diz, você gasta dinheiro na vida real para você ter uma vantagemzinha no jogo. E as microtransações fazem parte desse Pay to Win. Normalmente, quando esse Pay to Win é introduzido nos games, ele tem um efeito muito negativo que é desencoraja os jogadores a jogar porque ele cai numa partida online. Beleza, o cara pagou 5.000 contos em um item de jogo e agora ele vai ter vantagem contra todo mundo porque ele gastou dinheiro. E esse Pay to Win, essas microtransações, elas são muito ruins para a comunidade de jogos, porque, tipo assim, não dá para você fazer o fair play, o jogo justo, em um jogo em que as microtransações, se o cara gasta um pouquinho de dinheiro, ele já vai ter uma vantagem absurda comparando a outras pessoas. Por exemplo, se tu pegar a EA, no caso, muitos jogos dela são pay to win. Todo ano aí lança um novo FIFA. O FIFA é a mesma coisa do último FIFA. O FIFA 23 é igual ao FIFA de 22 e vai por aí para frente. E então, se você for jogar na moralzinha, com muito esforço, você consegue ter o time. Você consegue vencer as partidas online. Porém, o cara que de fato está pagando o dinheiro real, ele meio que tá ganhando um time muito mais rápido. Todo o esforço que você teve que fazer foi em vão, porque esse cara, com 5 minutos com cartão de crédito na mão, vai simplesmente o quê? Comprar um monte de pacote de Dream Team e fazer o melhor time de todos. Isso é simplesmente absurdo comparando a quem joga normalmente, que tipo assim, precisa dedicar várias horas por dia apenas para depois de 3 meses você só conseguir um jogador bom, sendo que o outro cara só de pagar dinheiro já consegue o time inteiro. É muita vagabundagem por parte da EA, que é um sanguessuga que quer tirar dinheiro da gente, jogadores que não estamos dispostos a gastar uma grande grana nesse negócio. E continuando nesse papo de pay to win, a gente tem as loot boxes com seus temidos jogos de azar. O loot boxes são caixas que você compra dentro de jogo. Nem sempre são caixas, mas são itens dentro de jogo que você tem a chance de conseguir algum item. Por exemplo, continuando no FIFA, existem os pacotes e as caixas. Esses pacotes eles podem vir de vários jogadores. Você abre o pacote, tem chance de vir o Neymar, o Messi, o Mbappé e por aí vai. Isso é interessante, por quê? Ou eu estou pagando um negocinho aqui e eu tenho a chance de coisar isso. Mas, pô, é um jogo de azar, é uma aposta, tipo. Você está pagando por um negócio que nem é garantido de vir. É meio injusto por parte de quem não tem essa tanta sorte. Ir para um cassino e você apostar num FIFA são coisas parecidas, porque num cassino você pode perder o dinheiro, todo o dinheiro que você está coisando, mas com uma pequeniníssima chance de você ganhar de fato. E nas loot boxes você simplesmente está
brigando contra um algoritmo, o que já é extremamente roubado, sendo que o algoritmo ele está constantemente estudando os usuários e os jogadores para você, tipo assim, ok, esse cara aqui, ele não aposta muito, eu vou aumentar a chance dele de conseguir alguma coisa, assim, porque assim ele vai poder apostar mais e ele vai ter esse incentivo. Já esse cara aqui, como ele já compra muita caixa, eu vou diminuir a chance para que assim ele possa comprar mais caixas e com isso o lucro é maior. Bem, as loot boxes são muito absurdas, analisando por essa parte. Agora, desigualdade do acesso de jogos. Em regiões com infraestrutura menor, muitos jogos online já ficam meio que indisponíveis porque para tu jogar um jogo online, o que tu precisa de internet e algum computador que rode o jogo. Tem muita, por mais incrível que pareça, aqui no Brasil ainda sim tem lugares que tipo assim precisa de um LAN house porque ainda não tem acesso da internet, principalmente nas regiões norte e alguns lugares do Nordeste também. Além do fato de que, com essa falta de internet, você não consegue fazer nada no jogo online porque você não consegue logar no jogo online. E em relação a pegar o PC e jogar, cara, se tu vê, mesmo que tu tenha um PC que rode, você vai ter uma desvantagem absurda contra o cara que tem o quê? Uma placa de vídeo 4090, um processador i9. E tipo assim, isso torna o fair play muito impossibilitado, porque fica complicado quando você não tem uma internet boa, não tem um computador bom, a ponto que tipo, um computador é para a família inteira e com isso você não consegue jogar muito, quando você tem a falta de incentivo, porque a internet ruim com o PC ruim fica meio ruim de jogar e seria interessante ter um acesso igualitário para todos, porque os games são uma forma de diversão, uma forma de lazer, porque os games são uma forma de você acessar outra realidade, uma realidade que pode ser diferente da sua, como jogar Homem-Aranha, você entra na pele do Homem-Aranha. Mas esse negócio de você entrar em outra realidade, eu já falei no episódio passado. Quem quiser mais dessa parte mais das qualidades de jogos, vai pro episódio passado. Outro problema que o mundo dos jogos enfrenta é a toxicidade. Bem, muitas comunidades de jogos são tóxicas. Tipo, você entra no jogo, você tá lá de boa, eita, vou me divertir, só que como você é iniciante, ou seja, a chance de você fazer algo errado de início é alta. Então, em teoria, o pessoal deveria pegar leve contigo. Mas tem jogos, principalmente os competitivos, que simplesmente eles não dão, tipo, principalmente nos jogos competitivos, que isso acontece de o cara fazer uma coisinha errada e já ser pesadamente xingado. Esse negócio é extremamente chato, porque você perde esse incentivo de jogar, porque pra que eu vou jogar um jogo onde eu estou constantemente sendo atacado porque eu sou iniciante e caso eu comece a jogar, tem uma chance que eu vire esse tipo de pessoa, porque eu também estou entrando nesse senso de competitividade. Eu posso não ser uma pessoa desse tipo, mas por conta do jogo, você pode ser só no jogo, mas no jogo tu pode ser uma pessoa muito chata e tóxica, embora na vida real você possa ser uma pessoa de boa. Isso é meio chato, essa situação de toxicidade. O problema geral é toxicidade e a... Bem, no final a gente percebe que o mundo dos jogos não é para qualquer um. A gente pode ver que tem muita toxicidade, a desigualdade de acesso, os jogos de azar e o pay to win, com as suas terríveis microtransações. Essa é a parte 2 do sétimo episódio do podcast Cargas Aleatórios e vamos nessa.
Primeiro assunto que eu quero comentar é sobre o ataque das mídias e como que elas são um grande fator prejudicial ao mundo dos games, com o constante ódio que ela direciona aos mundos dos games, sendo que muito dessa coisa é muito errado. Eles atacam o mundo dos games por coisas nada a ver. E o pessoal acredita não é porque a argumentação é boa. É porque esse povo, normalmente é o povo que tá com uma cabeça de geração passada e que eles são muito ignorantes em relação a esse assunto. Tipo, para quem já tentou convencer alguém que jogos violentos não causam pessoas violentas contra uma dessas pessoas, você sabe que essas pessoas não estão dispostas a ouvir. Elas apenas estão tentando falar uma discussão que já foi desmentida várias vezes, mas eles continuam nesta realidade, nessa bolha, melhor, nessa bolha. E pelo fato de eles não entenderem que os jogos violentos não causam pessoas violentas, eles simplesmente não mudam de ideia e ficam na cabeça martelando que os jogos violentos causam pessoas violentas. E eu esqueci de avisar um negócio. Essa segunda parte agora vai ser dedicada para o ataque da mídia nos jogos. Bem, primeiramente, relação entre games violentos e comportamento agressivo. Cara, os argumentos que essas pessoas usam para tentar convencer alguém que jogos violentos causam pessoas violentas pode ser facilmente refutado com argumentos que fazem sentido na lógica deles. Por exemplo, se você joga jogo de tiro, você vai fazer um tiroteio. Então quer dizer que se eu jogar Mario, eu vou começar a pisar em tartaruga. Se eu joguei FIFA, eu vou ser um jogador profissional de futebol. Se eu joguei Need for Speed, eu vou ser um piloto de Fórmula 1. Ou seja, se você ver por esse lado, as pessoas não ficam violentas por causa dos jogos, mas sim os jogos despertam algo que já está dentro delas. Ou seja, o problema não é dos jogos, são das pessoas. Isso é uma coisa muito ruim e muita gente também se engana com isso, porque em vez de eles pensarem, ok, talvez, em vez de eles pensarem, ok, ao invés de eu pensar que os games que só despertaram um negócio nela, não, o pessoal vai culpar diretamente o game. Tipo, se tu pegar um jogo tipo COD, se tu vê a pessoa que joga COD e quer fazer um massacre, ela jogando COD ou não, ela vai fazer um massacre. Mas a mídia, ela tenta ao máximo fazer a seguinte coisa. Ela vê, ok, teve um massacre em tal escola. Agora a gente vai ver o que o cara do massacre fazia. Ok, esse daqui jogava bola, esse aqui estudava, esse aqui, meu Deus, esse aqui joga games. Bota a culpa nos games, bota a culpa dos games. Ou seja, eles não conseguem entender que os games não estão nada relacionados a crimes, mas sim são uma forma de que muitas vezes não desperta, mas são pouquíssimas as pessoas que o mundo dos jogos desperta uma coisa ruim nelas que já estava dentro delas, uma espécie de psicopatia. Também, se você quer culpar alguém, não culpe os jogos. Tente analisar contexto social e de onde veio a verdadeira origem desse comportamento agressivo. Não simplesmente culpe os jogos. Eu acho que eu extrapolei tempo demais desse primeiro argumento. Bora pro próximo. Falsos alertas de game prejudicando a mente. Muita gente diz que os games eles ferram com sua coordenação motora e ferram com outras coisas. A própria Globo, por exemplo, ela já fez uma falsa reportagem. Repito, a Globo ela fez uma falsa reportagem dizendo que os games ferram na sua coordenação motora. Sendo que eles não botaram uma fonte de quem fez a pesquisa,
Eles só disseram, ok, isso acontece e quem disser que eu estou errado está mentindo. Sendo que existe uma pesquisa que dessa vez ela é verdadeira, que mostra exatamente o contrário, que os jogos ajudam na coordenação motora. Por quê? Se tu pega um jogo que, por exemplo, Resident Evil, tem muito puzzle em Resident Evil. Tu pega um jogo tipo Hollow Knight, que é um mapa gigante, ou seja, tu tem que ter uma inteligência espacial. Se tu pega um jogo que você é exigido muitos reflexos, você vai melhorar o teu reflexo. Ou seja, os jogos, dependendo do jogo, eles podem estimular diferentes tipos de inteligência. Muitas vezes mais de um tipo de inteligência, entende? Os estudos científicos muitas vezes estão errados, porque esses caras que dizem que fizeram a pesquisa nunca botam a fonte, e quando botam a fonte é uma fonte suspeita. E, novamente falando, é necessário ver o contexto social para ver se o que está ferrando a mente da pessoa não é necessariamente o jogo, mas sim outra coisa. Mas pelo fato da pessoa estar jogando o jogo, é quase imediato o pensamento de que é o jogo que faz este estrago mental. Mas mesmo tendo esta solidez do fato de que os jogos ajudam na sua mente, muita gente ainda assim se mantém nessa falsa narrativa de manter esse pensamento de os jogos ferrarem com a mente dos outros. Também tem a estereotipação dos jogos online. Por quê? Uma pessoa, que eu já citei antes, que é a pessoa que não consegue entender que os games não são o vilão da história, eles vão ver um moleque jogando online junto com mais dois caras, por exemplo, Fortnite. É um ótimo exemplo disso. Um boomer, que esse seria o termo certo, ele vai olhar para essa cena e vai ver, ok, então esses três que estão jogando com meu filho estão tentando manipular isso constantemente, sendo que muitas vezes este pensamento é errado e simplesmente desrespeitoso por quem está jogando online, porque imagine, você tá jogando mó de boa e o pessoal te acusar que você quer manipular menor de idade e você quer fazer crimes, mas cara, é de fato uma injustiça, porque imagine, um cara de 30 anos, por exemplo, o cara vai lá, passa o dia todo no trabalho. Ele chega em casa, ele vai jogar. Ele não tá com saco de tentar manipular alguém e ele nem quer também. Aí vai lá, tu cai numa partida com o moleque. A mãe do moleque vai ver que ele tá jogando online, vai ver que você tem 30 anos e vai dizer: aê, seu abusador, você não vai mexer com minha criança não. E vai desconectar. Isso é uma baita falta de respeito, porque você está estereotipando todas as pessoas mais velhas que estão no rumo. Esse preconceito é uma coisa muito ruim e que também incentiva na cultura dos games. No final, esse estereótipo negativo não é nada bom. Bem, a gente consegue ver que não é só problemas dentro dos jogos como a toxicidade e as microtransações, mas também como a mídia exterior, que não entende nada, fica lançando ataques errados no mundo dos jogos. É muito importante que quem vai falar sobre o mundo de jogos, que pelo menos tente entender do que você vai falar. Você não vai simplesmente falar o que vinha na sua cabeça e basear os seus argumentos na base do achismo. E o achismo não é muito interessante de se seguir. E muitas vezes o achismo também é confundido com senso comum, sendo que senso comum às vezes está bem distante do achismo. Enfim, esse é o fim do 7º episódio do podcast Cagados Aleatórios. Obrigado para quem está me ouvindo. Valeu!